Nada. Tá? O que está acontecendo? O Ibovespa vem, cai e volta. Está voltando para testar essa região. Uma coisa que está acontecendo em vários ativos, e vocês vão poder ver isso aí, em muitos ativos, conforme vocês forem perguntando sobre os ativos, isso deverá aparecer em vários outros, é a formação de um 1, 2, 3 de compra. O que é um 1, 2, 3 de compra, Campos? 1, 2, 3 de compra, ele aqui não está perfeito, tá? Aqui não está adequado, porque essa mínima está abaixo dessa aqui. Então aqui não ficou legal. Mas normalmente, 1, 2, 3 de compra é isso aqui, ó. Faz um candle. Um candle com uma mínima mais baixa do que o anterior. E um candle que volta a subir em relação àquele. Forma aqui como se fosse um pequeno V. Tá? Como se fosse um pequeno V. Se você olhar isso aqui com carinho e com boa vontade de quem quer assistir, né? Você vai ver que isso aqui forma uma estrutura mais ou menos assim. Quando isso rompe aqui, ó, isso é uma continuidade do movimento. Então, a formação do 1, 2, 3, esse é um setup do Mark Crisp. Quem não conhece, Mark Crisp é um grande trader, ele tem alguns bons livros, vale a pena serem lidos. Para quem quer aprender setups, essas coisas, né? Então, isso aqui é um 1, 2, 3 do Mark Crisp. Esse é um setup de continuidade. Ah, meu Deus, o que é um setup de continuidade, Campos? Setups de continuidade são aqueles que nos indicam que a tendência persiste. Boa parte das vezes nós estamos procurando sinais de fim de tendência ou reversão de tendência até. Nesse caso, nós não estamos procurando isso. Nós estamos procurando um sinal de continuidade. Nós temos a sensação de que o mercado vai continuar na mesma direção e esse sinal nos indica isso. Tá? Então, observe que o Ibovespa vinha aqui, fez um fundo, voltou, subiu, ou melhor, subiu, desceu, formou um pivô de alta. Aqui, a tendência de baixa que vinha acontecendo acabou. Acabou aonde? Aqui? Aqui? Não, aqui. A tendência anterior só acaba quando forma um pivô da outra tendência. Então a tendência de baixa só acabou aqui, quando formou um pivô de alta. Na verdade, formou aqui em cima, mas a gente já poderia considerar já aqui. Tá? Mas aí tanto faz. Então aqui acabou a tendência de baixa. Aqui teve um, dois, três? Não, nem era de se esperar, porque não é continuidade da tendência. Aí a tendência veio, fez esse movimento, fez esse, voltou, corrigiu profundamente, mais do que a gente gostaria. Na ocasião nós falamos isso, falou essa correção que está muito profunda, tal, mas não pode perder esse. Perdeu esse, o que já era ruim, mas não podia perder esse aqui. Efetivamente não perdeu, voltou, continuou subindo, andou meio que lateralmente e aqui, ó, formou um, dois, três. Junto da média, geralmente 1, 2, 3 é formado junto de suportes ou resistências, sejam eles horizontais, como tem uma linha aqui, sejam eles inclinados, como é a média de 20. E está aqui o 1, 2, 3. Tá? Então, esse 1, 2, 3, deixa eu até anotar aqui, porque como ele não está, eu tenho que fazer um recorte no IBOV. Eu tenho que fazer esse recorte depois para botar para vocês mais tarde. Então, aqui, ó, esse 1, 2, 3 nos indica uma continuidade de movimento. O que você faz numa situação como essa? Você faz isso aqui, ó. Primeiro você percebe que existe, né? Então, a primeira coisa a perceber é que existe um 1, 2, 3. Isso aqui é um 1, 2, 3. Aí você marca a máxima do terceiro candle, porque isso é um processo complexo que leva 3 candles. Máxima do terceiro candle. Quando isso aqui rompe, você faz a operação. Qual operação é essa? Bom, você tem duas possibilidades. Um é o cara que já vem na tendência. Então, vamos dizer que em algum momento ele comprou. Vamos dizer que ele comprou na formação deste pivô de alta. Ele comprou aqui. Tá? E o cara passou um puta de um perrengue, porque viu isso aqui cair. E aí vê o troço subindo, subindo, subindo. Mas aqui ele comprou, vamos dizer, 100 BOVA 11. Tá? Ele comprou 100 BOVA 11. Ele tinha uma grana que ele comprou nessa região. Isso aqui caiu, subiu, oscilou. Quando faz isto aqui, o cara compra, vamos dizer, mais 30 BOVA 11. Ele já tinha 100, agora ele compra 30. Observa que ao fazer isso, ele vai puxar o preço médio dele daqui, não para ali, mas para um preço um pouquinho acima, porque ele está comprando uma quantidade menor. É muito importante compreender que a piramidagem, que é o nome disto aqui, deve ser feita com um número menor do que a entrada inicial. Porque se você fizer com o mesmo número, você vai puxar o preço médio muito para cima. Muito para cima. E isso não é uma ideia muito inteligente, já que você conseguiu pegar um preço bom. Então, ao fazer com com uma quantidade menor, você puxa o preço médio um pouquinho para cima. Mas não muito. Mas o suficiente para, numa continuidade como essa, você aumentar o seu potencial de lucro sem acrescentar demais no seu risco.
Muito importante ter essa noção. E aí o cara piramidou aqui, vem o troço, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Formou algum outro 1, 2, 3? Não. Sim, para falar a verdade, sim. Formou aqui, ó. Formou um 1, 2, 3 aqui. Aonde que o cara vai piramidar? Aqui em cima. Era uma boa ideia? Cara, eu não faria. Por quê? Porque tá na cara da resistência. Mas se ele seguir só isso, sem olhar outras coisas no gráfico, que não é inteligente, mas mesmo assim, ele teria piramidado com mais 30 aqui. Ora, o preço inicial dele estava aqui. Ele piramidou um pouquinho aqui. Agora ele piramidou mais lá. Para onde que o preço médio dele vai deslocar? Vai deslocar mais ou menos para aqui assim, ó, tá? Porque ele botou 30, 30, 100. Então o preço dele vai deslocar mais ou menos por aqui. Tem que fazer as contas, mas vai ser mais ou menos por essa região. Observa que agora ele tem um preço médio mais alto. Ele antes tinha, se ele não fizesse nada, ele tinha 100 aqui. Dava um belo lucro. Não dava? Dava. Porém, agora ele tem um preço médio por aqui assim, ó. Por aqui assim, mas com 160. Ele está ganhando muito mais agora. Muito mais. E essa é a ideia da piramidagem. É você ir aumentando o seu potencial de ganho sem aumentar demais o seu potencial de risco, o seu risco, tá? Não é potencial, é real, o risco é imediato, tá? E então o cara aumenta o risco, aumenta. Mas não é muito, porque o cara sabe o que está fazendo. Então o 1, 2, 3 do Mark Crispy ele funciona para isso. E aí você vai ter o 1, 2, 3 também na venda, tá? Na venda aqui atrás. Nessa tendência de baixa aqui vai aparecer uma opção de vezes. Ó, aqui atrás. Também o cara faz aqui. Mas vamos mostrar mais nessa outra subida, que vinha uma subida forte depois do Covid. O que o cara teria feito? Tá? O cara teria feito aqui, ó, Covid, desgraça, morte iminente, desespero, e o mundo vai acabar e a gente vai passar fome e vamos ter que comer cinza de cigarro. Pois é, não acabou o mundo, não aconteceu nada disso, vinha essa desgraça toda, faz aqui formou um pivô de alta. Até aqui o cara não entrou, pelo menos não por esse método, tá? O cara não entrou. Aí ele entrou aqui assim, ó. Por quê? Porque é onde fez o pivô de alta, onde fez o fechamento acima daquele, só aconteceu aqui, tá? Então até aqui o cara não fez, até aqui o cara tinha ficado só olhando. Olhou, entrou. Aí vamos dizer que ele tivesse entrado com, vamos dizer, 100 bova de novo. Aí o cara entrou com 100 bova ali, ó. Eu vou marcar as 100 bova do cara para ele, mas assim vai ficar, se eu marcar aqui vai ficar ruim. Eu vou marcar com um tracinho aqui no próprio Profit. O cara entrou com 100 aqui, certo? Aí agora o cara fica olhando e vai esperar fazer um 1, 2, 3. Onde faz um 1, 2, 3? Aqui não fez, porque aqui não tem mais continuidade, tem que estar acima do preço. Não fez, não fez, não fez. Deixa eu aumentar o gráfico. Nada, 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 nada. Aqui fez um 1, 2, 3. 1, 2, 3 está aqui. Aí o cara piramidou de novo aqui, ó. Por que o meu Profit não fica marcando o negocinho? Devia ficar com o negocinho, né? Com a setinha ali. Aí aqui, ó, ele piramidou de novo. Então ele saiu do preço médio daqui e ele subiu um pouco, porque aqui ele tinha 100, aqui ele botou mais, digamos, 30. Você que vai definir isso. 30 eu estou colocando, mas você pode fazer com 10, com 2, com 5, com 20. Eu não aconselho você fazer com 50. Não. Aí o cara piramidou aqui. Ele está ali parado, vai esperar fazer uma nova movimentação para cima. Nova movimentação para cima, nada de 1, 2, 3, nada de 1, 2, 3. Aqui tem um 1, 2, 3. Aí o cara vai, ó, de novo fazer uma nova piramidada aqui. Tá? Então o cara tinha 100 mais 30 mais 30, ele está com 60. E o preço médio? O preço médio dele, que estava aqui embaixo, quando ele fez 30 aqui, isso puxou mais ou menos para cá. Quando ele fez mais 30 lá, isso puxou mais ou menos para cá. Tá? Observa que ainda vai ficar abaixo de tudo isso, porque aqui tem só 60 e aqui tem 100. Então vai ficar mais ou menos por aqui. E o cara tá passando sufoco, o troço começou a cair, o cara tá chateado, porque ele piramidou e tá com prejuízo nessas 30. Ainda tá com lucro nas outras 130, mas tá com prejuízo nessas 30, tal. E aí ele tá vendo aqui e tal, caiu, caiu, caiu. Pronto, aqui subiu, mas aqui, ó, ainda não tá acima do preço médio dele. Ele não pode ter feito nada. Aí o que ele vai fazer aqui, ó? Tá olhando, 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 olhando. Aqui tem 1, 2, 3? Não, não tem. Aí aqui tem, ó. Aqui tem o 1, 2, 3 do Mark Crispy. E o que ele vai fazer? Ele vai piramidar ali de novo. Cadê a setinha? Tá, ele vai piramidar aqui de novo. Pronto, mais 30. Cadê o preço médio do cara?
preço médio do cara começou ali, passou para aqui assim, com essa aqui passou mais ou menos para cá, com essa lá de cima deve ter passado mais ou menos para aqui assim, porque é 30 mais 30 mais 30, agora o cara tem mais 90 além das 100 iniciais. O troço tá subindo, o cara não tá fazendo nada, ele tá dentro do trade, não tem sinal para sair. Ele tem algum sinal para sair? Não, ele não tem sinal para sair. Ele não tem pivô de baixa? Se não tem pivô de baixa, o cara não tem sinal para sair. Pá, 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 beleza. Aqui tem um novo 1, 2, 3. O cara piramida de novo. Mas Campos nunca mais vai parar de piramidar? Não, depende. Aí é aquele negócio, você tem que ter um plano de trade. Eu estou falando aqui como é que é o método. Se você vai seguir o método ou vai fazer um método diferente, é a questão do seu teste. Aqui o cara piramida de novo. Novo 1, 2, 3, o cara piramida quando rompe ali, ó. Aqui, fez 1, 2, 3? Não. Isso aqui não é 1, 2, 3. Aonde fez 1, 2, 3? Aqui. O cara piramida de novo. Tudo isso aqui eu estou mostrando, gente, como alguém faria. Não é necessariamente como você tem que fazer. Pronto. Então agora o cara tem. Ó. O cara tem 100 comprado ali, 30, 30, 160, 190, 220, 250 ações. Aí aqui, ó, forma um pivô de baixo. Aqui formou um pivô de baixo. O que o cara faz? O cara sai. Ele não sabe que isso aqui depois vai continuar subindo, né? Ele na hora tá vendo só isso aqui. Então ele tá vendo que isso aqui vai cair. O cara sai. Essas 30 deram prejuízo. Essa aqui ficou mais ou menos 0 a 0. Mas todas as outras deram lucro. Só que o cara não tem o lucro sobre 100. Ele tem o lucro sobre 100, 130, 160, 190 bova. Essas duas deram prejuízo aqui. Captaram? Então é assim que o cara vai piramidando dentro da pirâmide. Se ele não saiu, vamos dizer que o cara, o critério dele para sair não é um pivô de baixa. Eu acho que ele tinha que ter saído aqui pelo método que a gente está usando. Mas o cara poderia ter outro método e ele não tivesse saído. Ele não ia fazer nada, ia ficar aqui aguentando o drawdown e aí depois ele ia piramidando mais nessa subida. Tá? Até aparecer o tal sinal que ele usasse para sair. Eu acho que o racional seria, já que o cara está operando tendência, ele sair quando fizer um pivô de baixa, né? Mas então, tá aqui. Esse é o 1, 2, 3 de Mark Crisp. É uma forma muito, muito interessante de você melhorar o seu potencial de ganho dentro de uma tendência. Então, operadores de tendência, eles não são obrigados a acertar o ponto inicial da tendência e nunca mais fazer nada. Agora eu fico sentado olhando para o céu esperando um momento em que isso vai acabar. Não, eles podem ir ativamente melhorando as suas possibilidades. Tá? Esse é o único método de seguidor, ou melhor, de continuidade. Não existe uma porção de métodos de seguidores de continuidade, inclusive o nosso simpático Inside Bar que está aqui. Eu não opero Inside Bar, mas não quer dizer que o método não seja bom, o método é bom. Tá? Então o Inside Bar é uma outra forma de fazer. O cara faz a mesma coisa, ele entra aqui, ó, entrou nesse ponto. Faz nada, fica esperando, tá? Porque ele entrou aqui. Agora ele está a favor da tendência. Toda vez que fizer um inside bar e romper para cima, já que a tendência que está operada é para cima, né? Toda vez que fizer um inside bar para cima, o cara vai comprar mais, ele vai piramidar mais. Só que no inside bar, ele vai fazer um alvo. Ele vai piramidar, supondo que ele tivesse pego 100 aqui e fizesse 30 no próximo num inside bar que tenha acontecendo. Aqui não tem nenhum inside bar, nenhum. Aqui tem um, tá? Isso aqui é um inside bar. Aí o cara vem e piramida aqui, tá? O que ele faz? Ele piramida, vamos dizer que ele tinha comprado 100, agora ele compra 30. Aí ele piramida no inside bar com 30, por exemplo. O inside bar é um setup com alvo, tá? Ele pega 161%, quando chegar aqui nessa linha vermelha, que está aqui em cima, 115 mil e pouco, ao invés de sair com as 30 que ele comprou 30 aqui e ele vai sair com 30 ali. Ao invés de sair com 30 tudo que ele comprou, ele sai, vamos dizer, com 25. Ao invés de sair com 30, ele sai com 25. Portanto, ele pega o lucro de 25 e deixa 5 no jogo. E aí, ele está piramidando só com 5. Só com 5. Porque o lucro é que ele pegou e agora ele está com 5. Aí o troço vai. Isso aqui, ó, para mim, isso aqui é um inside bar. Não é tecnicamente um inside bar, porque ele passou um ticket para cima. Mas isso para mim é um inside bar. O cara vai e opera aqui. Tá? Rompeu. Deu trade aqui. Tá? Aí o cara joga para cima e ele faz a mesma coisa. Ele pega 30, sai com 25, sobra mais 5. Então, ao invés de ficar com 100, ele agora está com 110.
Captaram? E aí dá para o cara ir fazendo isso. São os dois únicos setups de continuidade? Não, existe uma porção.